Olá, queridos. Vamos à aula de vetores. Por definição, o vetor é um segmento de reta orientado que pode representar algumas grandezas físicas. Velocidade, aceleração, coisas do tipo. Bem, aqui nós temos uma representação do vetor A e do vetor B. Essa letra representa o vetor. Quando tem a setinha em cima, a gente fala que é uma grandeza vetorial. Então, letra B é um vetor com a setinha em cima, uma grandeza vetorial. Então, nós lemos vetor A e vetor B. Mas quem é o vetor? Como tem a definição, o vetor é um pedaço de uma reta, um segmento de reta com uma orientação. Essa orientação é a setinha. Então, aqui eu tenho um pedaço de uma reta com uma seta. Esse cara é o que é o vetor A. Então, o vetor A, ele tem características importantes. Ele tem um tamanho, um módulo, ele tem uma direção e tem um sentido. Esse carinha aqui é o vetor B. Ele tem também características importantes. Ele tem o seu tamanho, ele tem a sua direção e tem o seu sentido, para onde ele está apontando. Bem, você vai observar que toda grandeza que não fica bem definida somente com a unidade de medida e o valor, essas grandezas são grandezas vetoriais. Então, as grandezas vetoriais, para ficar bem representadas, precisam do módulo, da direção e do sentido. Módulo, o que é o módulo? O módulo representa graficamente o tamanho do vetor, tá? E o valor numérico está acompanhado da sua unidade de medida, 20 metros por segundo. É o módulo da velocidade. Então, a velocidade tem 20 metros por segundo. A direção é a reta suporte onde o vetor está. Se ele está na vertical, na horizontal ou na diagonal. Então, pensando no plano cartesiano, você tem o eixo y, o eixo x. Então, esse vetor pode estar no eixo y, no eixo x ou entre os dois. Entre o y, entre o x. Se for tridimensional, tem o x, o y e o z. Então, aí as coordenadas do vetor serão 3. E aí a gente tem um vetor tridimensional. Ele pode ser bi ou tridimensional, ok? Então, num plano cartesiano, eu posso ter a coordenada x e a coordenada y, ok? Então, dentro disso, você vai ter uma reta suporte que pode estar na horizontal, na vertical ou em uma diagonal, ok, gente? Sentido. Sentido é a orientação do vetor, para onde ele vai apontar, para onde ele está te direcionando, qual é a direção que você tem que ir. Então, esse vetor pode apontar para a esquerda, para a direita, para o ponto A, para o ponto B, para cima, para baixo. Então, isso é o sentido do vetor. Então, direção como o vetor está, na horizontal, vertical, diagonal, e o sentido para onde ele aponta, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Ainda no exemplo que nós temos de vetor, dando valores ao vetor A, supondo que ele tenha 3 centímetros, esse 3 centímetros vai representar o módulo. A direção é vertical, ele está numa reta vertical, ou numa reta y, por exemplo, no plano cartesiano. E ele está apontando para cima, para o norte, depende do exercício, ele está apontando para cima, ok? Aquele vetor B, dando valores a ele, imaginando que cada um desses segmentos tem 1 centímetro, ele teria 1, 2, 3, 4, 5,5. Então, módulo do vetor, 5,5. Direção horizontal. Ele está numa reta suporte horizontal. E o sentido para a esquerda, ele aponta para a esquerda. Esquerda é o sentido para onde ele está apontando. Os vetores podem ser iguais, diferentes. Para que os vetores sejam iguais, eles precisam ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, vetores só serão iguais se tiverem as 3 características iguais. Quais são elas? Módulo, direção e sentido. O vetor A e o vetor C têm a mesma direção, vertical, têm o mesmo sentido, para cima, e têm o mesmo tamanho que vocês olham pelo visual. Acreditem, eles têm o mesmo tamanho. Então, o vetor A vai ser igual ao vetor C. Vetor A igual ao vetor C. Ok? Bem, continuando. Temos os vetores opostos.
Quando que um vetor é o oposto do outro? Quando a gente fala de oposto, a gente está comparando ele com ele mesmo. Então, eu tenho o vetor A. Quem é o oposto de A? É o menos A. E vai para o lado oposto. Então, muda de sentido, muda de sinal, grandeza vetorial. Então, nós temos aqui que quando você mudou o sentido do vetor A, ele passou a ser o vetor menos A. Então, quando você tem essa mudança de sentido, vai aparecer um sinalzinho de menos. Esse sinalzinho de menos indica apenas mudança de direção, ok? Então, mudança de direção, aparece o sinal de menos, ok? Próximo. Quando que os vetores são diferentes? Veja que quando a gente fala de diferente, a gente está comparando dois vetores. Então, comparação, um diferente do outro. Então, os vetores serão diferentes quando pelo menos uma das características forem diferentes. Nesse caso, o vetor A e o vetor B têm módulos diferentes. Tem a mesma direção, tem o mesmo sentido, mas mudou o módulo. Mudou uma característica, eles já são diferentes. Se mudar a direção e o sentido, também são vetores diferentes. Então, o vetor B e o vetor A são diferentes porque eles têm direções e sentidos diferentes. E o vetor A e o vetor B também são diferentes porque têm sentidos diferentes. Ah, mas eles não são opostos? Veja, o oposto é ele com ele mesmo. Então, o oposto de A é o menos A. O oposto de B é o menos B. Eu posso até dizer que o A é igual ao menos B. Posso dizer que o vetor A é igual ao vetor menos B, que seria o oposto de B. Ou eu posso dizer que B é igual ao vetor menos A, se eles tiverem o mesmo tamanho, ok? Então, o oposto seria isso. Na apostila de vocês, página 17, nós temos o exercício 1. Não, 2, desculpa, exercício 2 da apostila de vocês. E o exercício pede para você fazer o quê? Comparar esses vetores. Então, comparando os vetores, observe a figura a seguir e determine quais os vetores que têm a mesma direção. Vamos olhar aqui. E vamos agrupá-los em um grupo único. O vetor A é vertical, o E é vertical e o F é vertical. Então, eles estão num grupo só. O vetor C e D são diagonais, então eles estão no mesmo grupo. O vetor B e o vetor G são horizontais, então ficaria A e F são verticais, B e G são horizontais e C e D diagonais. Então, esses três grupos de vetores, os verticais, os horizontais e os diagonais. Quais desses vetores têm o mesmo sentido, aponta para o mesmo lado, para o mesmo lugar? Veja que o A está apontando para cima, o F está apontando para cima. Mas, professor, o C e o D? O C e o D, ele aponta para duas direções ao mesmo tempo. Para cima, para a direita, ou para nordeste. Enfim, ele está apontando para duas, nordeste, noroeste, ele está apontando para uma direção na diagonal. Então, o C e o D apontam para a mesma direção, mas não a mesma que A e F, ok? Tem mais alguém que tem direção, mesma direção, não, mesmo sentido, desculpa. Tem mais alguém que tem mesmo sentido? Mesmo sentido, não. Então, vai ficar dois grupos, A e F e C e D. A e F para cima, C e D apontam na diagonal para cima, para a direita, ou a noroeste ou nordeste, ok? Tem a mesma intensidade, mesmo modo. Então, mesma intensidade, mesmo módulo. O que é intensidade e módulo? Tamanho. Então, quando eu falo de tamanho, não me importa a direção. Desde que eles tenham o mesmo tamanho, eles têm o mesmo módulo. Como eu vou medir o módulo? Pelos quadradinhos. Perceba que o vetor A ocupa 2 quadradinhos, o vetor B ocupa 2 quadradinhos, o vetor F também 2 quadradinhos, e o E 2 quadradinhos. Ah, mas e o C e o D? O C e o D estão enquadrados na diagonal. Essa diagonal é bem maior. Então, eles são iguais entre eles, mas não iguais aos outros. Ficaria, então, A, B e F têm o mesmo módulo, ambos com 2 quadradinhos, e C e D, em outro grupo, também têm o mesmo módulo. Ok? Então, com 2 quadradinhos A, B e F, com 2 quadradinhos na diagonal, eu tenho C e D. E os vetores que são iguais? Lembra que para ser igual tem que ter o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Mesmo módulo, mesmo tamanho.
A e F. Mesmo sentido, A e F. Mesma direção, A e F. Mesmo módulo, CD. Mesmo sentido, CD. E mesma direção, CD. Então, AF e CD são os dois que são iguais. A e F são iguais entre si, C e D são iguais entre si. Ok? E essa letra E eu acrescentei aqui, não tem na apostila lá, mas eu acrescentei para a gente treinar. O que são opostos? Vetores opostos, só tem dois vetores opostos, e eles são A e E. O vetor A e o vetor E são vetores opostos. Eu posso dizer que o E representa o menos A ou que o A representa o menos E. Eles são opostos, ok? Beleza. Continuando então, operações que nós faremos com vetores, nós vamos multiplicar ou dividir vetor por números, vamos somar e subtrair vetores, ok? Na multiplicação, quando você tem o vetor A, se você multiplicar por 3, ele vai aumentar o seu módulo, mas vai manter a sua direção e o seu sentido. Então, teremos o A 3 vezes maior. Se você pegar o vetor A e multiplicar por menos 2, ele vai aumentar de tamanho, mas como tem o sinal de menos, vai indicar uma mudança de sentido. Então, ele fica 2 vezes maior, só que muda o sentido. Ao invés de apontar para a direita, aponta para a esquerda. E ele fica 2 vezes maior. Na divisão de vetor por número, se eu pegar o vetor B e dividir por 2, ele vai cair à metade. Mesma coisa da multiplicação, se eu dividir por um número negativo, sinal de menos muda o sentido. Bem, na soma e subtração de vetores, quando eu somo dois vetores, eu tenho o vetor A e o vetor B, e somo, se eles tiverem mesma direção e mesmo sentido, você vai somar os módulos e vai manter o sentido e a direção. Então, o vetor A mais B ficaria um vetor maior, com a mesma direção, com o mesmo sentido, só com um módulo maior, que seria a soma do módulo de A mais o módulo de B. Então, quando tem mesmo sentido, mesma direção, a gente soma os módulos, ok? O módulo resultante é dado pela soma dos módulos dos dois vetores e mantém o mesmo sentido. Quando eles tiverem direções iguais, porém sentidos opostos, nós vamos fazer a soma do vetor, só que essa soma vai reduzir esse módulo. Por quê? Porque quando a gente tem sentido oposto, a gente subtrai os módulos? É que um está indo, outro está voltando. Então, pensando em deslocamento, vai manter o deslocamento do maior, o sentido do maior deslocamento. Então, o B andou mais do que o A. Ele andou 2 passos, voltou 1. Quanto que ele avançou? 1 passo. Para que lado? Para a esquerda. Então, seria aqui o resultado desse exemplo. Num cabo de guerra, você teria duas pessoas puxando para lados opostos, só que quem vai ganhar? O que fez a maior força. Mas a maior força dele é a força que ele fez menos a força do colega. Então, o resultado, a força que fez ele ganhar, foi esse vetorzinho aqui que resultou no movimento da corda, ok? Então, o que é importante saber aqui? É importante saber que prevalece o sentido do maior, e é importante saber que o módulo vai ser o módulo do maior menos o módulo do menor. E aí você tem o módulo resultante. As regras de soma e subtração de vetores. Nós temos duas regras, a regra do polígono e a regra do paralelogramo. A regra do polígono consiste em você ligar origem com extremidade. Origem com extremidade. Começando pelo vetor C, ligando na extremidade dele o vetor A. Extremidade é onde está a setinha. Origem é onde não tem seta. Então, ligando a origem de A com a extremidade de C, eu fiz a soma C mais A. Ligando a origem do D com a extremidade do A, eu fiz a soma A mais D. Então, fica C mais A mais D. C, A, D. Ligando na extremidade de D a origem do B, eu vou somar o D mais o B. E aí eu somei os 4 vetores. O vetor resultante, ou o resultado, ou a soma desses 4 vetores, seria esse vetor vermelho, que seria o vetor soma.
O vetor soma sempre sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último vetor. É o nosso deslocamento. Quando a gente estuda aí movimento, o deslocamento é a distância do ponto inicial até o ponto final, o que caracteriza o deslocamento como uma grandeza vetorial. Ele sai do ponto de início até o fim. E o que seriam os pretinhos aqui? Seria a sua trajetória, a sua distância percorrida. Então, qual foi o caminho que você percorreu, a distância que você percorreu, seria a soma dos módulos desses pretinhos, ok? Ah, mas como é que a gente vai saber o valor desse vetor? Aí, é nos próximos slides. Mas até agora, o que você precisa saber é que a regra do polígono fecha um polígono, tá? Então, após terminar a formação, ocorre a formação de um polígono. O polígono é uma figura que tem vários ângulos, ok? Então, você vai ver aqui vários ângulos internos e externos nessa figura. Então, isso é um polígono. Bem, e a regra do paralelogramo? A regra do paralelogramo é usada para dois vetores, apenas dois vetores. E nesse caso, a origem dos vetores é que vai ser usada para a ligação. Então, eu vou pegar o vetor A, e na origem do vetor A eu ligo a origem do vetor B. Então, origem com origem, início com início. E as extremidades ficam livres. Nas extremidades, eu traço linhas paralelas. Essas linhas são paralelas ao vetor. Então, essa linha azul é paralela ao vetor B. Uma linha roxa ou lilás, que como queira, é paralela ao vetor A. Então, essa linha paralela a essa e essa linha paralela a essa. Aonde está o vetor resultado, ou o vetor soma, ele vai estar nessa diagonal que liga a origem de A e B com o encontro das linhas paralelas. Então, da origem de A e B até o encontro das linhas paralelas está o nosso vetor soma. E aqui está ele, ok? Então, essa é a regra do paralelogramo. Diferença? Regra do polígono. Para 3 ou mais vetores, regra do paralelogramo apenas de 2 em 2. A gente vai fazendo de 2 em 2 vetores a regra do paralelogramo. Não importa se a regra é do paralelogramo ou se a regra é do polígono. Quando você tiver vetores perpendiculares entre si, teremos sempre o mesmo vetor resultante, o mesmo resultado, o mesmo vetor soma. E para determinar o módulo desse vetor, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Vamos ver aqui. Regra do polígono. Eu tenho o vetor A, extremidade com origem, origem com extremidade, tenho o vetor B. Fez a soma, e aqui está o resultado dessa soma. Sai da origem do primeiro até a extremidade do último. Regra do paralelogramo, os mesmos dois vetores, vetor A, vetor B. Origem com origem, traça as linhas paralelas e sai da origem dos dois até o encontro das paralelas. Aqui está o vetor soma. Tanto nesse caso como nesse caso, você pode reparar que o vetor soma é exatamente igual. Tem a mesma direção, tem o mesmo sentido, tem o mesmo tamanho, tem o mesmo módulo. Ok? Como é que eu resolvo para saber? Eu pego o S, que é a hipotenusa, vai ser igual ao A, que é um cateto, ao quadrado, mais o B, que é outro cateto, ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cateto 1, cateto 2. Hipotenusa. Como é que eu vou saber a hipotenusa? A hipotenusa é sempre oposta ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa sempre está oposta ao ângulo de 90. Mas nesse caso aqui, eu posso deslocar esse vetor para cá, se for o caso, fazer um triângulo e também daria no mesmo. Seria um triângulo retângulo, teria hipotenusa, cateto, cateto, ok? E é assim que a gente resolve. Então, quando tiver o mesmo sentido, nós somamos os módulos. Tiver sentido oposto, nós vamos subtrair o módulo. Quando for perpendicular ou ortogonal, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, ok? Perpendicular significa ângulo de 90 graus entre eles, ok? Vamos aqui a um exemplo. Nós temos 3 vetores.
Vamos fazer graficamente, então não vamos calcular o valor, só fazer o desenho. Graficamente a soma desses vetores. Vetor 1, vetor 2 e vetor 3. Memoriza aí a posição. Vetor 1, ele está numa diagonal de 4 por 3. Então, ele desce 4 e avança 3. O vetor 2, ele está numa horizontal de 3 para a direita. Então, horizontal, apontando para a direita, com 3 de módulo. O vetor 3, ele está numa vertical, com 2 de módulo, apontando para cima. Vamos agora fazer a soma. Eu quero somar o V1 com o V2. Lembrando que o V1 está numa diagonal de 3 para 4. E o V2 numa horizontal, com 3 quadradinhos para a direita. Ok? A soma desses dois vetores resulta nesse vetor clarinho aqui, branquinho. Esse é o vetor resultante. Graficamente, somamos V1 com V2. Eu quero somar agora V1, V2 e V3. Então, V1, 3 para 4, 3 quadradinhos na horizontal, 4 quadradinhos na vertical, e ele está nessa diagonal de 3 para 4. O vetor 2 avança 3 quadradinhos para a direita, e o vetor 1, 3, tem 2 quadradinhos para cima. Onde está o vetor soma? Está aqui. Sai da extremidade do primeiro, vai até a origem. Vai sair da origem do primeiro, vai até a extremidade do último, ok? Bem, outro caso aqui, nós temos dois vetores ortogonais, isto é, perpendiculares entre si, um de módulo 12 e o outro de módulo 16. Terá módulo igual a alternativas 4, 12 e 16, 20, 28, maior que 28. Resolução. Aqui está o vetor. Na extremidade do vetor, coloca a origem do outro. Como ele diz que é perpendicular, o ângulo entre eles é um ângulo reto de 90 graus e vai gerar uma hipotenusa. Essa hipotenusa, se você fizer o teorema de Pitágoras, você verá que ela vai dar 20, porque 20 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Então, resposta 20, ok? Então, a resposta certa é 20. Da onde vem esse 4? O 4 seria o valor mínimo dessa soma, caso ele não desse que eles são perpendiculares. Qual seria o mínimo valor? O mínimo valor seria pegar 16 menos 12, seria sentido oposto. Qual seria o máximo valor que posso ter para esse vetor? O máximo valor seria 28, seria no caso deles terem mesmo sentido. Então, seria 12 mais 16. Então, o máximo valor para uma soma, quando ele não te dá, que ele é perpendicular, não te dá direção nem sentido, eu tenho dois vetores, um com 12, outro com 16. Qual é o máximo valor para essa soma? 28. Qual é o mínimo valor para essa soma? 4, que seria no caso do sentido oposto. Qualquer outra resposta, com o ângulo que tiver entre esses vetores, qualquer outra resposta tem que estar entre 4 e 28. Então, o mínimo valor que eu posso ter é 4, o máximo valor que eu posso ter é 28. Qualquer outra resposta, quando você coloca um ângulo entre eles, tem que estar entre 4 e 28. Repare que com um ângulo de 90, o valor deu 20. 20 está entre 4 e 28, que são os máximos e mínimos valores, ok? Bem, terceira questão, nós temos: a figura a seguir representa o deslocamento de um móvel em várias etapas. Cada vetor tem módulo igual a 20 metros. A distância percorrida pelo móvel e o módulo do vetor deslocamento são, respectivamente, então ele quer a distância percorrida e o vetor deslocamento. Distância percorrida é simples, é só pegar e somar a trajetória. Distância percorrida é cada pedacinho que ele percorreu. Não importa se está indo ou se está voltando. Então, distância percorrida é considerada uma grandeza escalar. Não importa o sentido, se eu vou, se eu volto. Vou somar tudo que eu andei, toda a trajetória que eu percorri. Como ele disse que cada vetor tem 20, eu vou ter que somar 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 20. Então, 5 vezes 20, 100.
essa é a distância percorrida. Já o vetor deslocamento é a distância em linha reta do ponto que eu saí até onde eu cheguei. Então, o vetor deslocamento vai ficar daqui até chegar aqui. Ué, mas como é que eu vou achar isso? Repare que nós vimos que os vetores podem ser somados, e se você reparar, esse vetorzinho aqui é oposto a esse. Então, eu posso cancelar esses dois valores. Baixando o vetor para cá, eu vou ficar com 20 mais 20, o que dá 40. E eu vou continuar com outro vetorzinho de 20. Então, eu tenho 40 e 20. Como o ângulo aqui é reto, isso é uma hipotenusa. E como é hipotenusa, posso aplicar teorema de Pitágoras. Pegando 20 e 40 elevando ao quadrado, eu vou achar deslocamento. Então, 40 ao quadrado dá 1.600, 20 ao quadrado dá 400. Então, a distância percorrida ao quadrado é igual a 2.000. A raiz de 2.000 não é exata, mas eu posso fatorar. Fica 20, raiz de 5, ok? Aí um cálculo matemático que podemos explicar depois, ok? E aí a resposta. Distância percorrida foi 100, o deslocamento 20, raiz de 5. A última parte que nós temos aqui é a decomposição de vetores. Assim como nós fazemos na matemática com os números, nós também podemos fazer com os vetores a decomposição. Com números, se você tiver o número 5, você pode decompor o 5 em vários outros números. Se eu quiser decompor ele em dois números, eu posso decompor o 5 em 3 e 2, porque 3 mais 2 é igual a 5. Então, eu posso decompor o 5 assim. Os vetores é semelhante. Porém, eu tenho que tomar cuidado, porque se o vetor estiver numa diagonal, eu tenho que pensar numa soma que dê como resultado esse vetor. Então, veja, um vetor pode ser decomposto em dois vetores. Esses vetores devem estar no eixo x, componente horizontal, e esses vetores devem estar no eixo y, que é a componente vertical. Vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui uma representação de um vetor. Repare que esse vetor está numa diagonal. Eu tenho que decompor esse vetor no eixo x e no eixo y, de forma que a soma desses vetores que eu vou colocar na decomposição continue dando o vetor v. Então, eu posso decompor esse vetor em um vetor vertical vy, decompor em um vetor horizontal vx. Repare que vy e vx, um está na vertical, outro está na horizontal, formando um ângulo de 90 graus. A soma vetorial desses dois vetores aqui vai resultar no vetor v. O que é uma soma vetorial? Como o ângulo é de 90 graus, para eu chegar em v, eu tenho que aplicar o teorema de Pitágoras. Então, v ao quadrado é igual a vy ao quadrado com vx ao quadrado. Bem, se eu quiser saber o valor do vx, usando um pouco de trigonometria, eu posso dizer que vx é igual ao cosseno de alfa vezes v. Por que o cosseno de alfa? O Vx é o cateto adjacente ao ângulo alfa e o V é a hipotenusa. Se você lembrar um pouco de trigonometria, cosseno de alfa é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Usando esse conceito de que cateto adjacente dividido pela hipotenusa me dá o cosseno desse ângulo, eu posso, isolando o Vx, que é o cateto, eu posso dizer que Vx é igual a cosseno de alfa vezes V. E se você quiser achar o VY, a mesma coisa. Só que nesse caso, o seno de alfa é igual ao cateto oposto, que seria o VY, sobre a hipotenusa. Então, VY é igual a seno de alfa vezes o V. Ok? E o exercício 1 da apostila de vocês. No exercício 1 da apostila de vocês, na página 17, módulo 2, módulo 1 da apostila 2, nós temos esse exercício, nós temos esses três vetores aí, ok? Então, você tem um vetor na horizontal, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Tem um vetor vertical, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E tem um vetor que está na diagonal, que ele tem 1, 2,
na horizontal, ele avança 2 na horizontal e sobe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está numa diagonal de 2 para 6. Então, 2 vertical, 2 horizontal para 6 vertical. E ele pede para você somar, ele que é o vetor resultante da soma vetorial dessas três medidas acima. Então, vamos ver o que que dá. Acima, no caso, eu coloquei abaixo aqui, né? Eu mudei um pouquinho a posição. Mas vamos ver aqui. Como ficaria? Bem, primeira coisa, eu vou organizar esses vetores. Eu vou pegar aqui o vetor 7, colocar um pouquinho mais para baixo. Vou colocar o vetor que tinha 6 verticais aqui. E eu vou colocar o vetor que está na diagonal aqui. Então, estou usando o método do polígono, ligando origem com extremidade. O vetor resultado vai aparecer aqui. E esse é o cara que eu tenho que achar o valor. Usando a decomposição, eu vou decompor esse carinha aqui, ó. Vou decompor ele em dois vetores, um na vertical e um na horizontal. Vai ficar assim, um VY aqui, um vetor vertical, vetor horizontal. Então, se você reparar, a soma desses dois vetores aqui, que eu estou decompondo, vai me dar esse cara aqui. Então, eu esqueço ele e penso nesses dois agora. Repetindo, vou pegar esse vetor e vou decompor em dois, um vertical e um horizontal. Aí agora eu posso esquecer esse carinha e pensar só nos dois vetores. Mas lembra na soma de vetor que quando os vetores são opostos a gente subtrai? Veja que esse vetor é horizontal. Esse vetor também é horizontal, tem a mesma direção. Só que esse aponta para a direita e esse para a esquerda. Então eu posso fazer uma soma desses dois vetores de forma que esse vai ficar menos esse, porque tem sentido oposto. Então vai ficar esse e esse somem e vai aparecer um vetor menor. Ele diminuiu 2 quadradinhos. Esse carinha aqui, eu vou deslocar ele para cá, se você vai ver aqui, olha o que acontece. Ele continua sendo o mesmo vetor soma. Ué, mas o que aconteceu agora? Agora nós temos um triângulo retângulo. Olha só, quando o triângulo é um triângulo retângulo, eu posso achar esse carinha vermelho usando o teorema de Pitágoras. Que coisa! Agora eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos verticais. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos na horizontal. E vou achar o vetor soma. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. R ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144, 5 ao quadrado, 25. Somando dá 169. Tá, ao quadrado vira raiz de 169, 13. Então, ele vai ter um módulo de 13 unidades. E aí, encerramos esse exercício. Ok, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, voltem, assistam e assistam várias vezes até você entender, ok? Fiquem com Deus, um grande abraço e se inscreva no canal.